acionar a Isabel Mega, que está aí na esplanada dos ministérios. A gente está caminhando para a conclusão do desfile cívico de 7 de setembro, né, Isabel? Caminhando para a conclusão, sim, viu, Pedro? A qualquer momento, os céus aqui da capital federal devem ser pintados com as cores da Esquadrilha da Fumaça, aquele que é o momento mais aguardado pelo público. Lembrando que a estimativa que foi repassada pelo governo federal era de uma presença de pelo menos 30 mil pessoas. Expectativa que a gente ainda não tem os números concretos oficiais, tanto do governo federal quanto do governo do Distrito Federal, para confirmar se de fato foi atendida. Mas a gente já está realmente caminhando para o final aqui do desfile. Teve muito ministro, a gente que está observando desde cedinho a chegada deles, muito ministro foi chegando ali, o desfile já tinha começado, a exemplo da ministra Simone Tebet, que a gente ainda não tinha citado ela por aqui, mas está aqui no esforço coletivo da apuração aqui da nossa redação em Brasília. A gente computou 6 ausências até o momento de ministros ali, portanto, do primeiro escalão do governo Lula. A Aniele Franco, né, a gente já tinha comentado que era esperado que, de fato, depois de todos os últimos acontecimentos em torno da figura de Aniele Franco, era mais do que justificável a ministra não estar presente. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, também não está presente. Paulo Teixeira, também, ministro do Desenvolvimento Agrário. Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Originários, também não está presente, assim como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Mas lembrando, o desfile ainda não terminou, então pode ser que algum desses ministros ainda apareça aqui atrás da gente, na tribuna de honra, portanto, onde todas as autoridades dos 3 poderes estão reunidas por aqui. Queria falar um pouquinho também da presença de autoridades de outros poderes, muitos ministros do Supremo Tribunal Federal que atenderam ao chamado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que foi quem disparou esses convites. Então temos o presidente, o Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, ministro Cristiano Zanin, ministro Luiz Edson Fachin, são alguns dos presentes por aqui. Faltou citar o ministro Dias Toffoli para a gente fechar esse quórum de ministros da Suprema Corte. Os ministros do governo Lula em massa estão aqui, né, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, poucas presenças e uma ausência notada do presidente da Câmara, Arthur Lira. Já se tinha um indicativo ao longo da semana de que ele não viria, está muito envolvido com as campanhas em Alagoas, está muito envolvido também com a sucessão na presidência da Câmara, né? Preparando o terreno aí para fazer um sucessor também no comando da Câmara dos Deputados. A gente ainda não teve uma justificativa oficial, mas Arthur Lira, para frisar, não está presente. Quem está representando o Poder Legislativo por aqui é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, também está presente por aqui. Então, diversas autoridades de todos os poderes, governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, Theo até pontuava, né, que ele estava muito próximo, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem, no início do ano, deu a ordem de afastamento, né, no início do ano passado, a ordem de afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal por conta do 8 de janeiro, né, e o governador do Distrito Federal costuma ficar bastante isolado, inclusive, nessas solenidades, também está presente por aqui. As autoridades, elas não ficam o tempo todo prestando atenção nos desfiles, não, viu? A gente observa que eles ficam ali conversando, ficam aos cochichos. O presidente Lula está conversando bastante com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles estão ali um ao lado do outro. Vice-presidente Geraldo Alckmin também posicionado por perto, né? E até aqui, em termos de reação com o desfile mesmo, o que eu pude observar é que a parte em que a gente teve a representação daquelas pessoas que trabalharam nos esforços ali concentrados para salvar vidas e para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul foi a parte que mais chamou a atenção e que mais arrancou aplausos aqui na tribuna das autoridades. O pessoal ficou de pé, aplaudiu mesmo, momento do Zé Gotinha também. E agora a gente está num momento, digamos assim, um pouco mais protocolar, em que a gente entra na fase um pouco mais tradicional, digamos assim, do desfile, né? A gente teve agora há pouco o desfile dos
tanques e de outros carros oficiais do Exército. E agora a gente tem também o momento de passagem dos carros oficiais do Corpo de Bombeiros, passando aqueles carros que são usados realmente no atendimento de ocorrências e que fazem esse desfile aqui atrás da gente. Até às 11 horas da manhã, tudo deve terminar por aqui e a expectativa, portanto, maior, né, em termos assim de público, não de observadores da política como nós, mas em termos de público é de fato o momento da Esquadrilha da Fumaça, com as cores, né, aqueles jatos de fumaça que eles soltam em cores diferentes. A gente já teve aqui uma prévia, já vimos um ou outro passando aqui, mas de fato aquele momento mais bonito, mais falado, é o que fecha o desfile. E aí uma curiosidade para entregar de volta para vocês, né, Pedro? Quando o desfile termina e o presidente Lula sai, é o momento de correria da imprensa. É o momento em que a gente consegue a liberação para atravessar ali para o outro lado e tentar conversar com uma autoridade ou outra. Como vocês puderam perceber pela lista aqui, que eu citei alguns nomes, tem muita gente. Vamos ver se a gente consegue chegar em alguém quando o desfile de fato terminar. Sem dúvida nenhuma, Isabel Mega super atenta às movimentações lá na esplanada dos ministérios. A gente segue ao vivo pelas próximas horas, então acionando, conseguindo conversar com alguém, é só acionar a gente que a gente volta rapidinho com você, viu, Isabel, para trazer os relatos. E também é importante perguntar para as autoridades que estão por aí a repercussão da demissão do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A gente volta a conversar daqui a pouquinho.